Boa tarde, mais uma vez bem-vindos aos nossos Conversas à Quinta. Todas as quintas-feiras teremos um convidado especial. Hoje vamos ter um dos maiores pianistas à nossa espera, Júlio Rezende. Vamos esperar que o Júlio entre para fazermos então grande Júlio, pá. Hugo, estou a tentar aqui organizar Tá tudo. isto. Vamos lá ver. Mas está tudo bem, não é? Está assim bem, não Está é? tudo bem, está ótimo. Estou a ouvir perfeitamente. Pois, fones. Mas não estás a ouvir perfeitamente, nem vou pôr os fones. Pois, normalmente eu uso os fones, ou peço para os meus convidados porem os fones, porque podem ter ruídos exteriores, mas se tu estiveres num sítio tranquilo, é tranquilo. Estou a ouvir-te muito bem. Estou a ouvir bem também. Olá, Hugo. Muito bem. Júlio, é um prazer. Em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o convite da escola, da tua antiga escola secundária. É verdade. Portanto, as pessoas que nos estão a ver pela primeira vez, vou explico sempre um bocadinho o que é que define este nosso projeto. Portanto, isto é o projeto cultural do agrupamento de escolas Francisco Fernandes Lopes, de Olhão, escola onde tu andaste. E nós tínhamos iniciado este projeto, o que nós tínhamos proposto era convidar as pessoas a irem à escola para se apresentarem, portanto, estas entrevistas deveriam ser presenciais, mas por causa da pandemia tivemos que reverter a situação e fazer então de forma a que os nossos alunos possam continuar a ver de uma forma online, não é? Portanto, tentado a correr bem, as pessoas tentado a gostar. As redes sociais, o que tem de bom é que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode estar a ver a entrevista, não é? Não ficava só a distrito ali dentro da escola, portanto, mas o que não quer dizer que quando isto tudo passar e um dia que tu estejas em Olhão, vais Claro, ter que visitar-nos à escola, não é? claro. Essa, E, e ver aquilo e ver lá os teus antigos professores. claro. Existiram alguns professores que mandaram cumprimentos, portanto, e tu saberás melhor que eu quem são, portanto, Obrigado. É é sempre, sempre um prazer. sempre uma Conta, nostalgia conta. boa de recuperar a ida à nossa antiga escola, né? Às nossas. Exatamente. Sempre Exatamente. um momento. Eu de vez em quando estou a ouvir com falhas, Ah, Júlio. Não sei vamos pôr os se fones. calhar é melhor. Sim, 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 é melhor. Sim, Estás tudo fones, assim também estou a esse melhor. Tu também dás a exato. ouvir melhor, certo? Exatamente. Pronto. Pronto. Ias lá um dia à nossa antiga escola e vais ver que, não sei se já viste as obras que tivemos lá. Vi. Eu estive lá uma vez já, Portanto, entretanto. exato. Muito Bom, bem. Hugo, então, pelo que eu percebo, então esta é uma ação para as escolas, é isso? Para a escola. À escola, exatamente. O agrupamento Ok, de escolas. Portanto, é a Escola Secundária de Olhão, a muito bem. Escola António Eusébio de Moncarapaz e a João Lúcio da Fuseta. Ok, Portanto, muito bem. mas felizmente também temos muitas pessoas que nos seguem. Aliás, nós já temos mais de 1.100 seguidores no nosso Instagram, portanto, eu acredito que nem toda a gente já viu o futebol hoje e que esteja aqui connosco. Mas vá, vou-te libertar para a segunda parte. Vamos fazer aqui a nossa entrevistazinha e É, depois para a segunda parte já vamos ver, epá, já então. sabes que a malta futebol Benfica Sporting, Benfica Porto, ainda por Não cima fica por. com esta malta. Ou seja, hoje os sportinguistas estão todos a ver o jogo. Estão todos a ver o jogo. Ou seja, está Exatamente. toda a gente a ver o jogo. Os miúdos estão todos a ver o jogo. Mas, Vamos pá, o ver. futebol não é a coisa mais importante da vida Exatamente. e, Ora, e aí por está. isso nós decidimos manter a hora. Manter a Exatamente. hora. Vamos a isso. Exatamente. Vamos a Vamos a isso. isso. Então vá, fala-nos um bocadinho da tua. Portanto, tu nasceste aqui no Algarve e viveste sempre. Antes de continuar, o nosso coordenador, que é o professor Pedro Ramalhete, não sei se o tiveste como Já professor, vi. Boa está-nos a tarde. mandar um, Boa um tarde, Pedro. cumprimento e o nosso subdiretor, o Décio Viegas, também acabou de entrar, portanto, é, Muito bem, conheces o muito Décio? bem. Conheces. Pronto, então era isso que eu te queria perguntar, portanto, tu és moço do Algarve, não é? Filho do Algarve. Como é que foi o teu percurso escolar, e como é que foi este gosto pela música, portanto, e como é que te tornaste no homem que és hoje, mas começa pela escola. Eu cheguei à secundária e deixei de estudar. Só que toda a gente me Não, diz. não é verdade, é verdade. Eu até, ou seja, não é bem verdade. Ou seja, nessa altura eu percebi que a música era de um modo muito violento e muito forte a coisa mais importante para mim. E para me dedicar a isso,
foi preciso deixar algumas coisas mais frágeis. Uhum. Não, felizmente, sempre foi simples a ideia de escola e ir passando às cadeiras e até ser bom aluno. Mas lembro-me que no secundário já começava a perder algum ânimo nas na muita multiplicidade de cadeiras diferentes e Uhum. sem um foco, sem uma vocação, sem uma coisa. Eu na altura não fui para a área vocacional, que era a coisa de dava para juntar com música, Exato. não fiz isso e isso foi pena porque se calhar tinha feito. Acho que essa parte vocacional é muito importante e Exatamente. tem sido desenvolvida nos últimos tempos, ainda nas secundárias, mas ainda pouco em toda a escola. Ou Uhum. seja, eu acredito que a vocação, e vocação vem de voz, e a voz, de facto, cada um de nós tem uma voz própria. Eu aqui a falar tenho uma voz, tu tens outra voz e não há Exatamente. ninguém com a mesma voz, assim como a impressão digital. Eu acho que era preciso encontrar modos do ensino ser mais vocacional e menos espartilhado e acaba por ser muito violento as pessoas cumprirem muitas coisas diferentes e acabam por não ser boas em nada, em nada de muito concreto. Exato. Têm que Exato. ser boas a tudo e ninguém é bom a tudo. Eu acho que era importante encontrar mais, mais vezes a ideia de vocação Uhum. e de seguir essa vocação para que as pessoas possam, com mais ânimo e mais alegria, seguir Exatamente. o seu próprio caminho Exato. escolar. Exatamente. E estamos a falar de que ano? Tu chegaste ao 12º ano? Acabaste o 12º? Não Sim, acabaste? sim, acabei o 12º, tive que fazer. Eu fui para Filosofia, foi o meu curso Uhum. universitário. Então tive de fazer, estava científica natural, tive de fazer ainda mais a cadeira de filosofia que não havia no Uhum. 12º, nem científica natural. Ainda foi mais um tormento. Para além das cadeiras todas, tive de Exato. fazer mais a de filosofia para E poder filosofia que é uma fazer. coisa. Exato. Não, mas essa eu queria, essa era que eu, para Exato. mim só tinha tido essa. Exato. Mas as outras todas foram chatas. Aprendi muita coisa, né? Claro, não vou agora. Estava só. Exato. Mas de qualquer modo, o secundário, do ponto de vista social, é um momento muito importante, não é? Uhum. As escolas são sempre, do ponto de vista social, daquelas coisas mais importantes para nós. E a secundária e o secundário, pois também o é. E eu sei o quão assustador ou ao mesmo tempo deslumbrante, assustador e deslumbrante deve ser para os miúdos e para os jovens, vamos chamar de jovens, estar nesse papel, nesse âmbito. Também é violento. Também tenho sempre receio por eles e entusiasmo Exato. por eles. Exato. Mas Eles e acabaste, elas. fizeste mesmo a licenciatura ou ficaste pelo caminho? Filosofia? Sim, 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 fiz tudo. Fiz a escola fizeste toda. mesmo. Exato. Mas o mais importante para mim Exatamente. ou seja, sempre foi a música. E como a Uhum. música não era um motivo escolar, era um motivo de autoaprendizagem na medida de Uhum. estimulação. Ou seja, tive aulas, tive muitas aulas, muitos professores, mas ou seja, eu criei essa relação escolar com a música. Criei, é um modo de o dizer, ou seja, eu não fui para a Universidade de Música. Não é? Uhum. Na altura ainda estava a abrir também o curso de jazz, julgo eu, e a filosofia interessava-me. A filosofia interessava-me e acho que é um bom complemento àquilo que é arte. Mas escolhi o meu caminho vocacional a partir de mim Exato. mesmo e fui criando a escola também a partir de mim Exatamente. mesmo, tendo aulas com pessoas que eu queria e fui para Paris também para conhecer outra realidade. Pronto, e, pá, e E passei a andaste. vida dentro dos Exato. discos. Há pessoas que passaram a vida dentro dos livros, Exato. eu passei a vida dentro dos discos. Exatamente. Então, e esse teu gosto pela música, quando é que surgiu? Portanto, acho que surgiu quando eras bem pequenino, não? Sim, sim, o meu pai ofereceu-me um teclado e aos 4 olha, foi sempre a eito. Já não vou a direito, foi sempre a eito. Exato. E, Começou como uma brincadeira, não é? E foi aí que ganhaste esse gosto.
Ou seja, comecei a brincar com o teclado, mas é Claro. engraçado que tu dizes isso e de facto eu sentia-me a brincar, mas nunca senti como uma brincadeira no sentido leve, leve da coisa, ou seja, eu sempre gostei de investigar. Hum, Na verdade, quando se joga a bola, eu também gosto muito de jogar a bola e passei muito tempo a jogar a bola em Olhão. Mesmo muito, 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 muito hum. tempo. Tive quase indeciso em ir para futebol, educação física e Para o blá blá blá. Sporting Clube Olhanense ou então para a Piena. Sim, passei por lá, passei por lá. Exato, boa. Mas isto para dizer que também os miúdos, quando jogam à bola, também estão a investigar. Estão a brincar, mas estão a Claro, investigar, né? Muitos deles claro. vão ver as fintas de toda a gente e pronto, eu sempre investiguei também na parte musical. O que é giro disto que eu estou a falar, da área vocacional ou daquilo que é vocação, é que normalmente na escola normal os professores obrigam-te a ter que descobrir coisas, enquanto numa área Hum, vocacional, numa certa medida, és tu que queres descobrir essas coisas. Isso é uma grande claro, diferença. exatamente. E assim segues a área que tu realmente te interessa e gostas, né? Exatamente. Portanto, ou seja, tu acabas o 12º aqui em Olhão e vais logo demorar para Lisboa para estudar na universidade ou ainda ficaste por aqui indeciso, a pensar no que é que ias fazer? Não, vou direto para Lisboa. Pensei em Lisboa ou Coimbra, mas Coimbra tem aquele cenário estudantil muito, muito belo. Mas acabei por ir para Lisboa porque tinha um outro clube, Uhum. que era o Clube de Jazz, e eu queria muito ver muitos concertos. Sim, Muito mais sim, do que a sim. escola, queria ver muitos concertos. Nessa altura, reparem, Olhão, neste momento, é um dos sítios mais fantásticos em relação à cena jazz. Porquê? Porque nós Exatamente. temos um clube de jazz, abaixo de Lisboa não há mais nenhum clube de jazz no país. Uhum. O Louis e o Cantaloupe conseguiram um feito. Tem um clube de jazz em Olhão, é um grande, grande, grande feito. Quem me dera a mim que tivesse aparecido quando eu ainda estava aí. Exato. Exatamente. E tu já alguma vez cá estiveste a tocar com eles Já tive em alguma jam session, sim. Alguma Exato. jam session, sim. Muito bem. Portanto, tu mudas para Lisboa, quando tu estás na universidade, já começas, ou seja, tu ao mesmo tempo que estás na universidade, vais também estando no Hot Club e nas outras cenas de música que já estás integrado, ou não? Sim, vou estudar filosofia, passo as noites sempre que posso no Hot A Club. tocar? Não, Exato. não, a ir ver concertos. Começavam às 10h30 da noite, acabavam à Exato. 1 da manhã e eram super caros. Ou seja, É. na verdade aquilo era bastante caro, lá que eles faziam um jeitinho aos músicos e eu lembro que a Coca-Cola era bué da cara para quem queria não gastar dinheiro, mas o Hot Club sempre foi assim um sítio mais sempre, naquela altura para mim era bastante, era um investimento, era um investimento. Beber uma Exato. Coca-Cola no Hot Club era um investimento de vida. Portanto, o Hot Club, que é Ah, o que fica na Praça da Alegria, correto? exato, exato. Exatamente, O clube exatamente. mesmo, o clube, estamos a falar do clube de Sim, jazz. sim, sim. Sim, eu por acaso tenho um irmão, o meu irmão a seguir a mim também fez lá um cursozinho. Ok. Pronto, e eu sei exatamente onde é que fica. Muito bem, e quando é que tu chegas à conclusão de que tu acabas o teu curso de filosofia, mas chegas à conclusão que ou vou ser filósofo ou vou ser músico? Portanto, tu tiveste uma decisão na tua vida. Quando é que foi essa altura? Sim, a distinção era mais, ou vou ser professor de filosofia, que é um bocadinho diferente de ser filósofo, Exato. ou vou ser músico. Mas isso foi decidido. Foi tranquilo. Foi decidido de modo natural. Nunca foi a minha ideia apenas, caso viesse a ser professor de música, de filosofia, nunca foi a minha ideia Filosofia. ser somente professor de filosofia. Era concertos ou fazer clubes à noite. Quer dizer, a Uhum. minha carreira não foi pensada como ela aconteceu, não é? Eu fui trabalhando para isso, mas no início, pois, só queria aprender o mais possível e depois foram acontecendo também os discos, os concertos, essa coisa toda, mas Uhum. aprender, aprender, aprender. Exato. Tu, em 2007, lanças o teu primeiro álbum. Como é que foi isto? Como é que foi este processo todo criativo? E como é que chegaste a este álbum? Quem foi a tua editora já agora? Pois, não, na verdade foi uma benção. Para já, ou seja, até essa altura eu tinha conseguido criar temas originais, que era Uhum. algo que eu acho que era necessário numa abordagem de alguém que vai iniciar uma vida artística, uma carreira discográfica, vamos pensar assim. Eu gosto da ideia
de tentar um motivo original. Neste caso, temas originais ou canções. Pois tem uma outra que não é, mas era um arranjo também original. E isso, a minha editora acabou por ser uma das grandes editoras de jazz do mundo, que é portuguesa, que se chama Clean Feed, Uhum. e que na altura, depois de eu enviar uma maquete ou não sei se era um CD, acho que era um CD, exato, eles lá, como antigamente mandava-se as Exato. maquetes As para as máquinas. editoras, e eles quiseram ficar e fizemos 3 discos, ainda fiz 3 discos na Clean Feed, e depois Valentim de Carvalho e depois a Sónia agora. Exatamente. Muito bem. Quando é que começou a tua carreira internacional? Olha, não me lembro, não me lembro. Eu lembro quando saí de Paris ou quando acabei o Erasmus, decidi que voltaria a Paris quando me chamassem para tocar. Uhum. E aconteceu. Lembro que aconteceu, mas não me lembro desse ser o primeiro concerto internacional. Olha, não me lembro mesmo, Exato. sinceramente. Lembro que fui a Nova York por um festival de jazz também que a Clean Feed organizava com os seus músicos, porque a Clean Feed gravava muitos músicos de Nova York. Fizeram lá um festival, lembro que fui lá tocar também, mas não me lembro quando. Não me lembro quando. Exatamente. E como é que é então tocar jazz na terra do jazz, que são os Estados Unidos? O que é que tu sentiste nessa altura? Foi muito importante a ida a Nova York, ir lá tocar também, mas conhecer Nova York foi muito significativo. Há muita gente a tocar, não é? E eu gosto de Nova York, gostei das vezes que lá fui. Tocar, Uhum. olha, as vezes que lá fui foi para tocar, pelo menos duas. Ou seja, das 2 vezes que fui, foi para tocar, acho que não foi mais de uma vez. E 3. Esqueci-me, desculpa. Uma vez foi em Newark. Newark é ao lado de Nova York, que tem a Exato, comunidade portuguesa. exatamente. E também, foram duas em Nova York e esse em Newark. Mas para dizer o seguinte, é forte. Nova York é uma cidade muito forte, parece meio estranho que a gente, tantos filmes que a gente já vai conhecendo. Exato. Não é o meu sítio favorito no mundo, nem um pouco mais ou menos. Em termos de beleza, gosto mais de Paris, mas Nova Iorque é uma cidade muito, muito, Uhum. muito forte e muito, muito interessante. Também não são bem comparáveis. Exatamente. Muito bem. Tu em 2009 lançaste um álbum, a ver se eu consigo dizer isto bem. Assim falava Zaratustra, é isso? Jazzatustra. Zaratustra, exatamente. Jazzatustra, que é uma espécie Portanto, de. Muito mal trocadilho com Zaratustra, que é uma personagem do Nietzsche, ou assim falava Zaratustra, que é um Uhum. livro do Nietzsche, um filósofo Exatamente. E uma coisa que eu muito. ouvi foi que o All Music Guide diz que este álbum foi um excelente exemplo de como os alunos europeus melhoraram e ultrapassaram os mestres americanos que teimam na tradição. O que é que isto te disse enquanto a pessoa que fez este álbum? Claro, mais importante do que essa crítica, se eu pegar no substrato dessa crítica que tem que Uhum, ver com o jazz, e daí eu dizer muitas vezes que eu não sou um músico de jazz, sou um improvisador, porque uhum, na verdade o jazz sempre foi uma ideia musical de provocação para algo novo. Não, a tradição, na ideia de jazz, até deve ser pensada como o que é tradicional é fazermos algo novo, claro. algo que ainda não tinha sido feito, numa certa medida. Então, eu acho piada a tradição dentro da cena jazz e ouço, e obviamente conheço bem a história do jazz. Claro. E gosto muito de muita gente, mas se há alguma coisa que eu acho mais piada na ideia de jazz e na ideia de improvisador é exatamente avançar para a frente Uhum. com Portanto, respeito, com respeito pelo que já aconteceu, ao que já foi mas feito, exatamente. querendo, mas Exatamente. querendo continuar à frente, não é? Exatamente. Então, ou seja, tu quando estiveste nos Estados Unidos, de certeza que frequentaste vários clubes de jazz, não é? Concordas que eles continuam com a tradição deles, e que nós na Europa somos mais evoluídos ou achas que não é bem assim? Não é bem assim.
É óbvio que, sendo o sítio, o berço do jazz, tem uma influência forte daquilo que é a história dessa música e a tradição, mas não, eles têm músicos maravilhosos, super contemporâneos e que continuam a marcar muitas posições, mas todo o mundo passou a ter essa, quem me dera a mim que o fado venha a ter, e é muito possível que o fado venha a ter, é preciso mostrá-lo ao mundo, venha a ter a mesma disseminação, né, que teve o jazz. A América Hum. vende muito bem as suas coisas, e o jazz é uma música maravilhosa, mas, por exemplo, só falando do fado também o é. Mas tudo bem, vamos falar de outras Exato. coisas. Por acaso é engraçado que tu e a Viviane, eu também já tive o prazer de entrevistar, são pessoas que estão a utilizar o fado numa perspectiva mais de descoberta. Portanto, a Viviane inventou o fado mediterrâneo. Tu tens um fado mais misturado com jazz e pop rock, portanto, antes de vos conhecer a vocês, eu já vos via como pessoas que estão a levar um fado para outro patamar. Portanto, e é engraçado isto que acabaste de dizer. Júlio, tu dizes o seguinte: o jazz não é um estilo, é um modo de pensar. É isso que eu estava a dizer ainda há pouco, não é? É exatamente aquilo que estava a referir, que tem que ver com um modo de ser, um modo de se dar, de um modo tentar estar no presente, não é? E não estar agarrado ao passado, também não pensar muito no futuro, estar no presente. É isso que é improvisar, não é? Estar ali e agora a cair ou então a voar, sei lá, como, E- como aconteceu nesse dia. Exato. Tu achas que teres cursado filosofia, ajudou-te a seres um improvisador? Não, a filosofia é muito importante, ou seja, ainda é muito importante como ferramenta do próprio pensamento. A filosofia gosta muito da parte do conceito, não é? Do círculo, de ter uma coisa muito bem posta, e eu gosto dessa parte conceptual. Os meus discos normalmente são bastante conceptuais. Tem um motivo muito forte, pelo menos posso dizer que o sinto assim. Se as Exato. pessoas o compreendem assim, já é outra, Exatamente. outra, outra coisa. Mas sim, acho que Outra eu coisa. tento, gosto desse gesto conceptual. Exato. Tu achas que te tornaste mais conhecido quando gravaste em 2013 o Amália por Júlio Rezende? Dentro daquilo que é o público em geral, como se costuma dizer, sim, com certeza. Porque o jazz ainda assim é uma música mais de nicho, já grande, mas mais de nicho. Esse disco, como o conteúdo do mesmo era uma destruição, reinvenção do repertório da memória coletiva portuguesa e da Amália. Então, e também tive aquela ideia de fazer o tema com ela, e que Uhum. felizmente foi possível. Tudo isso resultou assim numa dimensão do público em geral. Foi Exatamente. acontecendo, sim. E tiveste reconhecimento internacional deste trabalho que fizeste? Sim, muito, já andei pelo mundo todo, desde o Exato. Japão ao México. Depois, pá, o Timor é longe que se Mas tu, farta. O Japão também é longe que se farta, mas são magníficos, são completamente diferentes. Quer dizer, e na verdade nessa turnê eu fiz Timor e depois Japão na mesma altura, e são sítios tão diferentes exatamente. e não parece, mas de Timor ao Japão ainda são umas belas 9 horas. Parece que é tudo Olha, lá para o mesmo sítio, mas não parece que é. ela é o pé. É, Muito bem. é, Portanto, essa ideia de utilizar a voz então foi tua, não é? Por causa de te perguntar isso. Portanto, tu conseguiste uma coisa inédita por parte da Valentim de Carvalho, não sim, é? sim, sim, foi a minha sensação. Não, na verdade eles Exatamente. disseram que não, no início disseram que não. E depois, pá, lá consegui convencer a editora de que pelo menos podíamos experimentar. Está uma ambulância a passar aqui. Eh, Exato. Pelo menos podíamos experimentar e depois logo se via se eles gostavam ou não. E olha, felizmente correu tudo bem. Funcionou.
Muito bem, ainda bem. Ahm, Portanto, eu já te referi a esta situação, que faz uma mistura de jazz, fado, pop rock, portanto, estás sempre a inovar. Aí há uns anos, eu por acaso acho que não foi assim há muito tempo, houve uma pessoa, só uma pessoa mundialmente conhecida, que disse assim: Amo o piano de Júlio, ainda hei de gravar alguma coisa com ele. Foi o Caetano Veloso. O que é que tu sentiste, ao teres o Caetano a dizer uma coisa destas? Foi um dia especial. Foi um dia especial, Imagino, inesperado, imagino. não é? Inesperado. Mas eu lembro-me do dia, de facto, deram-me essa notícia de manhã. E eu acho porque os jornais agora online também saem de manhã, não é? Que eu tinha saído, acho que no Observador, que acho que na altura também devia haver um formato físico, mas bem, já o online já estava aí muito, muito forte. Uhum. Bem, mas quer dizer, o Caetano é um, quer dizer, Pois? toda a gente Uhum. gostava de ter a carreira do Caetano, de ter a força estética do Caetano e de, quer dizer, de ter privado com ele e aconteceram ter tocado, ter tocado com ele, para ele, foi muito, muito feliz e não há assim mais, não há assim mais conquistas. Às vezes me perguntam se eu gostava de tocar com mais pessoas. Sim, gostava, mas ó, quer dizer, não estou a ver assim de repente quando aparece o Caetano, de facto não. É um músico extraordinário, com uma força. Olha, estamos a falar de Exatamente. conceito e tudo, um cantor maravilhoso e uma pessoa também maravilhosa. Não, essa foi uma grande Exatamente. descoberta. Exatamente. Foi um dia muito feliz e essas palavras depois mais tarde também. Sim, exatamente. Sei, por acaso ia te perguntar isso com quem é que tu querias tocar, um dos teus grandes monstros sagrados, e afinal nem vale a pena perguntar porque já respondeste. Muito bem. Tens aí uma coisa engraçada que se chama Alexander Search Band, que tu és o Augusto Search e o Salvador Sobral é o Benjamin Simbra. Fala-me um pouco deste projeto. Tens aqui Francisco Rocha, diz que teve a professora Sofia Neves como professora. É, a professora de filosofia, acho que é Não a sei, professora de Sofia filosofia. Neves. Na primeira aula Não. ela falou de ti. Não sei, talvez. Mas pronto, Ahm, fala-me aí do Alexander Search Band. E o porquê de seres o Augusto Search e o Salvador Sobral ser o Benjamin Simbra. sim, foi na altura, ou seja, eu andava apaixonado pela leitura dos poemas ingleses do Fernando Pessoa e comecei a construir ao piano, umas canções que tinham a ver com o universo mais juvenil, rock, pop, eletrónico, e depois fui chamando a banda, chamei um baterista, um amigo meu de eletrónica, um guitarrista, e depois mais tarde também conheci o Salvador e estava a precisar de experimentar algumas coisas que felizmente ele quis experimentar e adorei. Isto também já tínhamos começado a trabalhar no disco dele, que ainda. Isto antes do Salvador ser uma pessoa que Conhecida. toda a gente conheceu, felizmente, e com todo o merecimento, e ainda bem que faz bem à vida de todos nós ouvimos coisas bonitas. E, hum, e então, pronto, esse o Alexander Search, todos, eu pedi à malta, levei um livro que tem todos os heterónimos do Pessoa e pedi a cada um dos elementos para escolher um heterónimo e inventar a sua própria biografia. O Fernando Pessoa escrevia as biografias dos seus heterónimos, mas neste caso eu queria que cada um de nós, ainda que o nome Fizesse isso fosse bom. de um heterónimo, escrevesse a sua própria biografia. Acho que Exatamente. tornava a coisa mais pessoal. Aliás, e eu, porque eu acho que há muita gente que não sabe que o Alexander Sutch era um heterónimo do Fernando Pessoa. As Sim, pessoas, sim. não, as pessoas Sim, normalmente acham que ele só teve Ricardo Reis ou Álvaro de Campos, não é? Portanto, sim, é mais um problema da escola. Eu também andei na escola e estudei Fernando Pessoa, graças a Deus, mas não chegámos à poesia inglesa, o que é trágico. Estamos a falar de um gênio total, que devia ser exatamente. ainda mais acarinhado, porque é Exa- é dos, é um.
dos génios da história portuguesa. Exatamente. Bem, e esses poemas são super fortes e têm 100 anos. Ele escreveu quando Exato. tinha 18 e 19 e 20, ou seja, estava no fim do secundário. Exato. Foi quando ele morou em África do Sul, não é? Sim. O padrasto dele estava lá e ele foi para lá morar, portanto. Uhum. Exato. Foi. Portanto, Ele foi muito para lá bem. logo aos 7. Uhum. Ele viveu E toda teve a lá, adolescência e toda a infância na África do Sul. claro. Que é uma coisa que acredito que 90% dos portugueses também não saibam, não é? É isso. Não sei, eu não sei Exatamente. como é que isto é possível, mas é verdade. Mas é, Também não é mas essa é. parte biográfica que para mim é a mais importante daquilo que é o Uhum. estudo de um poeta ou de quem quer que seja. É exatamente esse conteúdo poético que a gente conhece, não é? Mas pá, estamos a falar de. Eu próprio não conhecia e quando Pois, cheguei à poesia inglesa pensei, como é que eu não conhecia isto? pois. E na verdade, quando eu fiz o Alexander Search, ninguém conhecia também. E essa era mais uma das dificuldades a enfrentar, era fazer daqueles poemas música e também mostrar outros lados Uhum. do Fernando Pessoa. Exato. Tu quando tocas, tocas com que. Porque tu tens vários projetos, não é? Eh, Costumas tocar com todos, agora tens um que estás mais dedicado. Os teus últimos tempos, como é que têm sido? O Fado Jazz Ensemble, que é o último disco, obviamente Uhum. é neste momento o projeto o projeto ao qual vou fazer mais concertos, também toco muito a solo Uhum. e tenho aí outras coisas que vão acontecer. Tenho tocado em dueto com a Cuca Roseta também, temos aí Uhum. esse projeto e tenho um outro dueto com a Maria João Pires, que também vai começar a rolar. Depois eu conto essas histórias mais tarde. Boa. Pronto, eu gosto dessa. Repara, é como teres vários amigos, não é? Uhum. Estares sempre com o mesmo amigo é fixe, mas também é fixe estares com vários amigos e Exato. aprenderes com os vários e expor-te às dificuldades e às Exatamente. virtudes dos mesmos. Então é isso. Gosto desse mundo. Nesse mundo, exatamente. Aí gosto de ser múltiplo, bastante Exato. como a Fernando Pessoa dizia. Temos aqui um telespectador que está a perguntar quando é que vais fazer uma nova reunião com o Salvador. Não sei, mas a gente costuma jogar à bola. Boa, Se quiserem ver um muito jogo da bom. bola. Mas sim, isso há de acontecer um dia, agora não é a altura, mas eh, irá acontecer no modo natural, caso venha a acontecer, claro. Exato. Eu li em entrevista como é que tu convidaste o Salvador Sobral a ser o vosso vocalista. Queres contar ou queres que seja eu a contar? Já não te lembro. No Alexander Surge, Exato. eu acho que tu deves ter lido o modo como eu conheci o Salvador. Isso sim. Mas estás a falar de uma jam session no Hot Club, Não, ou não é isso? Então conta lá, não, não. que eu agora quero Portanto, aquilo saber. deve ter sido. Obviamente que aquilo foi uma brincadeira e que tu disseste assim: não, eu escolhi o vocalista pelo que pagou mais caro. E como ele na altura ganhou o festival e tinha dinheiro, então chegou-se à frente. Que engraçado. Não, foi uma piada completa. Exato. Eh, Exatamente. não me lembrava disso, não me lembrava disso. Fez isso Não numa é, entrevista que eu li tu. isto é perigoso. Isto das entrevistas é Exato. muito perigoso. Temos de ter cuidado com o que Eh, dizemos. Inclusivamente eh, dizia lá que tu nasceste em Provincetown, ou tiveste para nascer em Provincetown. Na biografia, sim, na biografia que eu inventei, que eu Exato. criei Portanto, foi nessa biografia que eu estive a ler. sim, do Augusto Search, sim. Porque é meio verdadeiro essa história, mas agora também não é muito significativo. Exato. Mas Provincetown tem uma grande comunidade portuguesa e Portuguesa. olhanense. Boa. Quem Boa. E já puder estiveste lá a investigar, tocar ou não? estive lá a tocar, Já sim. estiveste lá. Estive lá a tocar. E, Em Cape Cod, que é uma península dos Estados Unidos, muito veraneante, e que os uhum. olhanenses
acho que nos anos 80. Eu não me lembro bem da história, mas foram para lá também bastantes pescadores, porque aquilo é uma zona pescatória. Uhum, Investiguei um bocadinho, eu já não me lembro de tudo, mas tem um exato, festival dedicado a Portugal e todos os exatamente. anos. Pronto. E como é que é um filho de Olhão ir tocar no, tão longe da sua terra, não é? E estar com aquelas pessoas? Se calhar algumas conhecem a tua família, não é? Os teus pais, a tua, não é? Como é que foi? Na verdade, sim, a pessoa que me recebeu conhecia alguém de Olhão, que ela também. Ela não era de Olhão, mas conhecia, agora não me lembro quem era o apelido. Tinha a ver com o Bom Sucesso, mas pá, não me lembro, não me lembro. Mas sim, é giro, quer dizer, o mundo de facto às vezes pode ser surpreendente, não é? Em vários contornos. Muitas vezes estás Exato. completamente, o mundo muda totalmente e é um mundo completamente diferente, como estás no México e estás na fronteira fazeres um concerto na fronteira entre o México e os Estados Unidos, que é um sítio muito significativo. Uhum. Toda a gente quer passar de um lado para o outro, não é? Quer dizer, neste caso do México para os Estados Unidos. E estás ali no meio dessa. No meio, não, no centro dessa Exato. vida é completamente diferente daquilo que tu já viveste. E depois, sim, estar em Provincetown e aparecer Malta do Olhão e ser um festival dedicado a Portugal é bonito, é bonito. São grandes experiências. A vida de músico e essas vidas que às vezes têm muita instabilidade, e então agora ainda tiveram mais, e têm muita dificuldade em enfrentar, mas quando as coisas vão progredindo, vives coisas que é difícil viver num outro universo. Exatamente, E exatamente. agora, Tu porque ainda sentes nervoso, ainda te sentes nervoso quando entras em palco? Deixámos-te ouvir agora. Vamos esperar que. Vamos esperar a ver se entretanto, o Júlio consegue voltar. Não sei o que aconteceu, o Júlio saiu. Ah, nós vamos tentar apanhá-lo novamente para podermos continuar com a nossa entrevista. Deve ter ficado sem. Exatamente, já estou a convidá-lo novamente. Deve ter ficado sem internet, portanto. Alô, ficaste sem internet? Não. não, estas coisas normais do mundo. Exato, tecnologia acontece. Estavas a perguntar, desculpa? Se eu ainda Ah, fico nervoso. Acho que eu ouvi essa exato, parte. exato, exato. Fico com um nervoso bom, aquele nervoso de excitação, entusiasmo, Hum, um ligeiro medo, ansiedade, mas nada de negativo. É até uma coisa normal de teres que te expor e ao mesmo tempo teres que te dar. hum, Mas faz muito bem, faz muito bem. Foi das maiores dificuldades, foi agora não me conseguir dar durante este tempo exato. todo. És sempre tu que afinas o piano com onde vais tocar ou tens sempre alguém que o faça por ti? Nunca sou eu. Os Ok. pianistas não conheço nenhum que afine o próprio piano. Ok. Afinar um piano é uma coisa muito específica e Uhum. muito difícil. E normalmente são afinadores que estudaram e trabalharam nisso já Uhum. desde há muitos anos. Ok. Eu por acaso pensava que em termos de piano era mesmo o pianista que tinha que estar ali Não, 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 a não, não, dar. não, A nunca, dar. nunca é, nunca é. Desculpa, Muito bem, eu consigo pôr, mas muito não bem. é. Ó Júlio, vou-te fazer uma pergunta um tanto ou quanto estranha, mas tu és um homem alto, não? Não, tenho Eu pergunto isto porquê? Porque tu tens uma característica que também és a única pessoa que toca da forma como tocas, pelo menos que eu conheça, não é? Tu Pois, nunca tocas sentado direitinho, não é? Tens sempre pois, aquela tua característica. pois, mas não tem a ver com talvez Com a altura. dê a entender porque fica assim com o pescoço Exato, exato. mais comprido, vamos pensar assim, bastante alongado, mas não, é uma estatura normal, 1,80 m, como a maior parte de nós,
E é mais um efeito visual, nunca me tinham dito isso. Exato. Mais um efeito visual. Às vezes eu sinto que é o pianista sem cabeça, porque quem está atrás de mim, como a cabeça fica muito tombada, às vezes não vê uma Não vê. cabeça. E isso Exato. até acho piada. Exato. Mas é uma coisa que tu fazes porque gostas ou é uma imagem de marca tua? Não, de todo, todas essas coisas não se inventam, não, ou seja, elas Exato. organicamente vão acontecendo e não ou Acontece. seja, exato, Exato. o modo de estar ou de ser de cada, estamos a falar de futebol, quer dizer, cada um tem o seu, vai construindo, ou seja, vai naturalmente, o seu corpo e o seu modo de ser vai aparecendo, não é? Quando digo Uhum. construir é nessa medida, mas é o efeito de muitas coisas. Neste caso, eu, por exemplo, toco praticamente o concerto todo de olhos fechados e a cabeça tombada também implica muitas vezes que eu não estou muito dentro da Exato. música, do som. Foi, Abstrais do que foi, está à tua volta. Exato. sim, sim, isso sim. Assim, eu Exatamente. concentro muito no som. Exatamente. Portanto, tu fazes um primeiro álbum da Alma, que é mais, ou seja, o segundo álbum, primeiro e segundo álbum ligado mais ao jazz, não é? Portanto, fazes o álbum da Amália por Júlio Rezende ligado ao fado e fazes um álbum chamado Cinderela Cyborg ligado mais ao pop rock. Fala-nos um pouco deste teu álbum, Cinderela Cyborg, e o porquê deste nome. Tem a ver com o mundo das máquinas. Eh, como eu te estava a dizer, esta parte da relação, tem relações filosóficas e relações éticas entre a ideia de máquina e a ideia de humano. Ao contrário da maior parte das pessoas, eu acho que a máquina é uma coisa incrível e que Hum. aliás, eu lancei o Cinderella Cyborg em 2018, julgo eu. Não, por acaso não apontei. E eu já chamava a ideia de máquina, muitas vezes houve assim um termo máquinas de guerra e blá, 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 e eu escrevi um texto sobre as máquinas de paz, que tem a Uhum. ver com a máquina poder servir muito bem essa ideia de paz. Aliás, neste momento eu e tu estamos aqui por causa da máquina, Exato. que foram os humanos que construíram. E do ponto de vista sónico, sonoro, as máquinas fazem coisas incríveis. O mundo da eletrónica, não é? Vem das máquinas e desses sons que o mundo acústico muitas vezes não consegue produzir. Tem a ver com uma manipulação do som do ponto de vista digital ou informático, não sei como lhe chamar. Então essa reunião entre sons acústicos e eletrónicos fazia-me sentir entre a combinação harmoniosa entre homem e máquina. Cinderela Uhum. Cyborg é uma espécie de fábula entre a Cinderela e o Cyborg, entre o mundo acústico e o mundo eletrónico, o mundo humano e o mundo das, das, das máquinas. Uhum. Tu, quando fazes um concerto, tocas sempre músicas de todos os teus álbuns ou é só dedicado a um determinado tema? Normalmente é dedicado a um dos discos. Não Uhum. não quer dizer que eventualmente, sobretudo a solo, a liberdade é total normalmente. Claro, claro, claro. Ahm, Como é que é o teu processo criativo? Onde é que tu te inspiras? Ler, viver, Uhum. pensar, ouvir muito os outros, ouvir outras músicas, as outras pessoas, os teus amigos, estar atento, olhar às, às coisas do modo geral e do modo específico. E isso faz com que tenha as coisas para dizer normalmente e que, no meu caso, são transformadas em música. Obviamente que tenho estudado música de modo a saber transformar essas vivências em qualquer coisa que tenha um aspecto musical. Uhum. Mas não tem essa inspiração e vem de outros lugares, para além da música, vem muito de outros lugares.
Exato. Mas Exato. não de filosofia. Olham, inspira-te para fazer as tuas músicas? Imensamente, imensamente. Essa é uma Bocadas, boa ilhas, pergunta. É exato. incrível, é incrível. A Ria Formosa, só estar ali a olhar para a Ria Formosa Exatamente. é muito inspirador. E sempre foi. O mar para todos nós, não é? Tem sido sempre um motivo de aspiração, inspiração e aspiração. Exatamente. E, é muito forte, sim. Isso, olha, é uma grande inspiração. Boa. Diz-me uma coisa, quando tu tocavas música e estudavas, os teus pais, o que é que eles te diziam? Estuda, filho, se não, deixa lá a música, estuda, mas deixa lá. Ou não, nunca foi assim. O contrário. Não, ou seja, não o contrário, mas foi o meu pai que me levou para a música, numa certa medida, e ele gosta muito de música, sempre gostou, e minha família toda, então foi ele que pagou o conservatório, e eles, Uhum. e então sempre foi até pelo contrário. Pedia-me, se fosse alguma coisa, era pedir para estudar. Música, Exato. também, também. Boa. Outra coisa também, isto, exigência era coisa pela qual eles não tinham nenhum pudor, era tudo. Estuda tudo, Exatamente. Júlio. E tu, além de piano, tocas mais alguma coisa? Não. Não. Tentei, tenho aqui uma bateria aqui à minha frente e mais para os ensaios, mas mais uma vez, o piano é um instrumento que é preciso muita dedicação. Muita dedicação. Todos eles são, mas o piano, por exemplo, tens que começar cedo. Podes começar em Uhum. qualquer altura, mas para chegares a um nível de concertista, precisas de começar cedo. Exato. Quanto mais cedo, melhor. Mas podes E, aprender em qualquer altura da tua vida e deves. tu vais fazer com o teu filho aquilo que o teu pai fez contigo ou achas que não? O meu filho já tem aqui um piano, uma bateria, coisa, não vou fazer mais do que dar-lhe a hipótese dele, se quiser explorar alguma coisa. Não vais obrigar, obviamente. Não. Exato. Tem que, a parte vocacional, como estávamos a falar no início, tem que ver com as Uhum. pessoas de repente sentirem um apego ou uma relação ou uma empatia Uhum. com o gesto. Normalmente o que se faz, e mesmo o que se faz agora, acho eu, é pôr as crianças em contacto com vários instrumentos, vão para uma sala onde tem vários instrumentos, Exato. e depois ver o que é que eles reagem mais ou reagem melhor. Não, acho que isso é bom, que eles tenham hipóteses de se relacionar fisicamente com vários Uhum. e depois ver o que é que acontece dentro deles. Exato. Tu costumas vir muito cá ao Algarve ou nem por isso? Não estamos a falar agora da época de pandemia, mas numa época normal. Tenho ido muito, sim, tenho ido muito. Mais do que quando isto estava a funcionar e eu tinha de facto muitos concertos e Exato. não me permitia tanto tempo. Nos últimos tempos tenho ido bastante. Que é sempre aquela inspiração. Nós, quando chegamos à nossa terra, eu também sei disso, porque eu morei vários anos em Lisboa, e quando nós chegávamos à nossa terra é sempre aquele ar, aquele nosso. Nossa terra, pronto. É diferente. E a minha família, não é? Exatamente, principalmente também. Ó Júlio, a música não dá respostas é aprisionante. Isto foi uma frase tua, que é que tu, numa entrevista que deste aí há um tempo também, o Eu que é que diria, tu achas eu, disso? eu, eu diria que nunca diria a palavra aprisionante em relação à música, mas se ela for usada no sentido benigno, sim, ou seja, mas também ideia de prisão pode, obviamente, é normalmente quase sempre uma ideia violenta, mas a música, sobretudo, é cativante. Exato. E a ideia de cativo, estar cativo da música, e digo já que sim, eu não sei, sinceramente, de onde é que vem essa palavra, e sinceramente duvido que eu tenha dito, mas disseste, e antes disseste o quê? Qual era a frase antes A disso? música não dá Não respostas dá nem. respostas, sim. A Desculpa, música. eu por acaso eu é que disse uma asneira. A música não dá respostas nem é aprisionante. Assim é que está bem dito. Ok, pronto, isso sim, isso faz Assim é que sentido. está bem dito. Não dá respostas, não. Não é suposto dar respostas, na verdade é criar.
um mundo próprio. Isto para os silêncios. Olha, criar silêncios e sons dentro de nós pode ser um modo de alguma coisa abanar, né? A reverberação da música dentro de nós. E isso não quer dizer que seja uma resposta, mas é um movimento qualquer. Cria um movimento interior e esse pode ser um caminho. Abre caminhos e abre, às vezes, corações e sentimentos e choros e dança e sim, Traz-nos nostalgia também, não é? nostalgia, melancolia, Não o êxtase, a alegria, quer dizer, a música tem muitos poderes, sim. é? Não, Exato. Tu achas que a música é viciante? tem sido, tem sido uma coisa que nunca mais desapareceu e que toda a gente faz, ou no sentido de faz a audição, ouvir, Uhum. estar em relação com a música, é claramente uma coisa que a malta gosta, de toda a Tu história da humanidade. achas que o mundo conseguia viver sem música? Acho que, em teoria, se pode pensar sobre o assunto, mas é apenas uma fantasia, porque isso não terá acontecido nunca. E mesmo a voz humana, eu acho que o canto deve ser uma coisa tão natural como a ideia de voz. Deve ter Uhum. surgido desde o início. Mesmo a ideia de grito não está muito longe de uma ideia de primeiro gesto de canto, não é? E o grito tenho a certeza que acontece logo desde o início com o chorar do bebê. Uhum. Mas, mas sim, não acho que a música sempre terá existido desde que há humanos. Exato. Pensar o mundo sem música não faz muito sentido, seria uma especulação. E o que é que aconteceria? Não faço a mínima ideia. Acho que é mais importante dar valor à música. Sim, dar Exato. valor à música. E dar valor à ideia de ir a um concerto, não é? Que foi coisa que não aconteceu. Mas toda a gente ouviu música. A música foi um dos bálsamos maiores Exatamente. desta pandemia. Exato. Agora, acho que é retribuir, ir vendo cultura e concertos. Exato. O som não tem moldes. O que é que tu achas sobre esta frase? Tu já ouviste esta frase também? Sim, sim, era aquilo que eu te estava também, nós estávamos a falar. Propaga-se, adapta-se a cada um dos corpos, e nessa medida ele transforma-se em. Uhum. Em algo. Em algo. Pois, Exatamente. Olha, Júlio, eu queria, ou gostaria que tu dissesses, para terminarmos a nossa entrevista, uma frase motivacional aos nossos alunos. Eu normalmente o que lhes digo é que isto sem esforço nada se consegue. Portanto, vocês não pensem que a pessoa chega ali ao topo, que a pessoa é um campeão olímpico, que a pessoa é um grande pianista, ou que a pessoa é mundialmente conhecida sem esforço, não é? Portanto, eu peço sempre aos meus convidados, antes de terminar, eu já te convidei para vir um dia à escola, um dia que estejas cá pelo Algarve, e outra coisa é exatamente isso, uma frase motivacional para os alunos que ainda nos estão a ver, para verem, ou para saberem que sem esforço nada se consegue. Portanto, eu gostava que desses uma última frase, e depois ficamos por aqui. vou tentar. Ahm, eu gosto da ideia de motivo, sim. A ideia de dedicação, e eu compreendo a tua frase, ou seja, e é uma frase que faz parte também da nossa história, sem esforço nada se consegue, e assim é, mas gosto mais da Uhum. ideia de dedicação. Para aquilo que a gente gosta e que nós gostamos, acho que sim, acho que devemos dedicar-nos muito, porque para já é muito fixe gostar de alguma coisa. E depois, se pudermos, então, com esse gosto, dedicarmos à mesma e alimentarmos e crescermos dentro disso, ainda melhor. E é preciso muita dedicação, sim, ou seja, não, muita dedicação diária, Exatamente. e automotivar-te até, para crescer, para ir mais longe. Eu acho é que, como dissemos,
muitas vezes a escola, por responsabilidade própria, e não é a responsabilidade dos professores, ou seja, Uhum. tem 30 alunos, todos eles diferentes, com a mesma Exato. matéria, quer dizer, é impossível a coisa ser Todos fácil. gostarem. Pois, é Exato. impossível a coisa ser fácil. Exato. Eu acho, se tu tiveres de facto 30 alunos que estão lá mesmo porque querem, nessa situação de vocação, né, que tu, a aprender alguma coisa por exemplo, no futebol, né, o futebol, em termos de área vocacional, é muito forte, porque a malta que está a aprender futebol já depois que quer seguir uma carreira, estão lá os 30 ou Exato. 50 todos no mesmo, com a É mesma aquilo que querem. motivação, não é? Assim Exato. é mais simples, chegar mais longe. Exatamente. Isto para Exatamente. dizer é aprender aquilo que se gosta, ou seja, andar à procura daquilo que se gosta. A escola, neste momento, é um desafio a cumprir. Pronto, foi eu que me escolheu na rifa. Aprende-se muita coisa na escola, não é? E com os seus pares, com os nossos amigos, vale a pena, mas no meio disso descobrir aquilo que mais se gosta e começar a tentar perseguir isso com o esforço, com a dedicação, o mais Exatamente. possível. E concordo absolutamente contigo. Exato. Tu treinas quantas horas por dia? Já foram muitas, já foram muitas. Agora treino menos. E a ideia de treinar é uma boa ideia. A gente diz estudar, mas é a mesma coisa, é como se fosse um treino. Uhum. Sim, regular, muito regular. Antes de estar aqui contigo, tive a fazer um ensaio, de manhã estive a estudar. É uma dedicação diária e, e alegre. Exato. E alegre. Exato. É dos sítios onde eu nunca me arrependo de estar, é estudar piano. Eu, ao Exato. contrário, arrependo-me de não estar. Não estar. Isso. Exato. Por isso é que eu dizia ainda há pouco que a música para ti, no teu caso, então, é mesmo viciante, não é? Porque tu gostas mesmo e pronto, e fazes mesmo aquilo que gostas. Ahm, Outra questão muito, muito, muito gira, que, enfim, normalmente as pessoas que vivem em apartamentos não conseguem tocar piano convenientemente por causa. Como é que é no teu caso? Como é que tu fazes? Tenho tido sorte, tenho tido sorte. Tenho tido muita sorte em relação Ser a vizinho isso. do Júlio Reis não é para toda a gente, não é? Tenho tido Isso é- sorte, tenho tido sorte. Podia correr mal, mas olha, na verdade Exato. até tenho tido sorte e já tive vizinhos que me mandaram mensagens mais tarde a dizer que foram embora, eles foram embora, vizinhas que foram embora e que tinham saudades de me ouvir tocar. E isso é raro. Eu lembro-me de ter tido situações mais chatas noutros sítios. Mas felizmente tenho tido sorte agora nos últimos tempos. Muito bem. Muito bem, Obrigado, olha, Júlio, muito obrigado, eu agradeço e até uma próxima oportunidade. um abraço Fica grande bem, e Júlio. muita, muita força aí a todos. Muito bem. Um Muito abraço, obrigado. Um grande obrigado. abraço. Ah, Deus, obrigado. obrigado.